Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Já no livro de Juízes, capítulo 2, verso de 10 a 13. Assim diz a palavra do nosso Deus. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalis. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que haviam ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto que deixaram o Senhor e serviram a Bá e a Astarote. Glória a Deus. Aqui nessa passagem fala sobre o povo na época de Josué. Depois da morte de Josué e de todos os anciãos que trabalhavam com Josué, o povo se desviou. O povo se desviou e começou a praticar coisas negativas. E neste momento que eles praticavam coisas negativas, os filhos que nasciam cresciam a ver somente aquilo. Então os filhos dele não puderam conhecer Deus, porque os pais se desviaram. Então os filhos não nasceram na presença de Deus. Eles não ensinaram os seus filhos sobre aquilo que eles aprenderam com Josué e os anciãos, sobre Deus. E aí o povo se desviou, os filhos também não conheceram Deus, se desviaram. Isso é algo triste. E depois aqui no 16 diz, suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Porque depois que eles se desviaram, começaram a servir outros deuses. E aí Deus também dá as costas, porque eles deram as costas primeiro a Deus. Deus também aí lhe joga pelos seus inimigos. Depois de Deus ver que não, eles estavam a sofrer muito nas mãos do inimigo, aí Deus levantou um juiz. Então, o que quer dizer? Nessa época, muita gente ainda não serve a Deus. Muita gente ainda não trata Deus como seu pai, como seu dono. Muita gente, isso não é porque é culpa dele ou culpa do seu pai. Talvez os seus antepassados não souberam explicar sobre Deus aos seus filhos. Assim como esses pais aí que Josué deixou e não souberam, depois de Josué se desviaram e não souberam explicar sobre Deus aos seus filhos. Assim também nessa época muitas famílias estão dispersas porque os seus pais não lhes ensinaram a andar nos caminhos de Deus. Muitos às vezes ignoram buscar a Deus, servir a Deus, ir para a igreja, viver comunhão e fazer tudo do jeito que Deus quer. E acaba por servir certas coisas. E aí os filhos também nascem e encontram que o pai não vai para a igreja, o pai não faz isso, o pai não motiva o filho, o pai não fala, filho, vai para a igreja, filho, vamos fazer isso, filho, vamos meditar aqui, filho, vamos orar. Como que o filho vai aprender? O filho cresce e começa a viver, ou ainda até o pior do que o pai viveu. Então, que nós temos que aprender com esse povo que Josué deixou, que desviou, é que vamos ensinar as crianças a andar nos caminhos do Senhor, para que não venham sofrer as consequências. Porque quem não serve a Deus encontra as consequências no caminho. E quando encontrar as consequências no caminho, quem vai lhe dar mão para lhe sustentar, quem vai lhe livrar?
porque só quando nós estamos na presença de Deus, nós temos a proteção, nós temos o advogado, nós temos a graça de Deus. Mas quando estamos fora do caminho de Deus, aí a graça não está, porque estamos no inimigo. É só a misericórdia de Deus que pode tocar e te tirar das mãos do inimigo. Mas para isso precisamos pedir, clamor a Deus, dizer que Deus, misericórdia pela minha vida, misericórdia pela minha casa, misericórdia pela minha família, misericórdia, Pai. Nós precisamos pedir misericórdia, precisamos orar, precisamos meditar, precisamos ir para a igreja. Talvez você não sente vontade, não, vou esperar quando tiver vontade, mas mesmo assim, ainda que não tiver vontade, você vai. Porque o inimigo está aí a tentar te privar para que você não conheça o verdadeiro amor de Jesus. Então não espere que vai acontecer um milagre, que você vai ficar com aquela vontade, não tenho que ir. No princípio é duro. No princípio é duro, no princípio é luta. É luta, é luta. Até Jesus fala que não é fácil seguir Jesus. Não é. Essa vida de ser cristão não é. Então nós mesmo temos que bater o pé no chão, pedir misericórdia a Deus. E Deus é misericordioso e Ele vai nos livrar. Então vamos falar sobre a palavra de Deus nas crianças das nossas casas, nossos vizinhos, seja onde for, nas escolas. Vamos partilhar a palavra de Deus, porque vai salvar muita gente. Muita gente se encontra perdido a servir em outras coisas, pensando que aí encontram a proteção, consolo, mas por quanto que a verdadeira proteção está no dono do céu e da terra e tudo que há nela, que nos protege de dia e de noite. Grande é o Senhor, Santo dos Santos, que nos protege de dia e de noite, que nos cuida. Obrigada, Pai, pelo seu apoio, obrigada pelo sustento, obrigada pelo dormir e acordar. Gratidão por tudo, perdão por nossas falhas, perdão por tudo, Pai, misericórdia pela nossa vida. Nos guia nos seus caminhos, nos sustenta, Pai, coloca em nós o ânimo somente de te servir, somente de estar na sua presença, somente de te buscar a cada dia. E nos ensina como partilhar a sua palavra, como falar da sua palavra pelos mais novos, Pai Santo, pelas crianças, Pai Santo, para que venham crescer somente na sua presença, para que venham saber mais sobre o nosso Deus, sobre as suas grandezas, sobre o seu trabalhar, sobre a sua misericórdia, Pai. Pai, cuida dessa nova geração que está chegando, Pai, que está crescendo, Pai, para que venham crescer na sua presença e fazer somente a sua vontade, fazer somente o seu cuidado, Pai Santo. Misericórdia, Jesus, Espírito Santo de Deus. Misericórdia, Pai, os que se encontram na situação difícil, se encontram doentes, misericórdia. Pai, entrega os países que ainda a sua palavra não chegou, misericórdia pelas crianças, pelaquela população, Pai. Entrega o governo do mundo, Pai, para que venha trabalhar consoante a sua vontade, Pai. Os países que se encontram em guerra, misericórdia, Pai, pelaquela população que se encontra disperso, mas que venham clamar que Deus é a solução. Deus é o dono que acalma as tempestades. Deus é o dono que consola, que cuida. Te agradecemos e te louvamos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos te ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos guie e nos sustente neste dia. Em nome de Jesus. Amém.